A paz do Senhor a todos os seminaristas do nosso IBBC, nosso Seminário Teológico. Nós vamos para mais um vídeo aula, paramos o vídeo anterior na página 225, retomamos na página 226, estamos tratando de personalidade e o tópico na 226 começa com personalidade desajustada. Desajustamento é um distúrbio caracterizado por condutas desajustadas. Não se trata de neurose que trabalha o distúrbio de comportamento, nem da psicose, que não mais agravantes da neurose. Na categoria de personalidade desajustada, apresenta o distúrbio paranoico, ciclotímicos, esquizoides, explosivo, passivo-agressivo. Paranoico, pergunta, essas afasias não precisam de conceitos com base na ciência? As características da personalidade paranoide são desconfiança, extremamente defensivo, e na maioria das vezes agressivas. Mantém-se rígido, quem afirma isso, e distante dos outros. E quando pressionado, irrita-se e tende a fugir. Apresenta boa capacidade intelectual, onde a perfeição e crítica negativa do mundo ao redor se fazem presentes. É egocêntrico em relação a qualquer estímulo externo, apresentando pouco senso de humor, pouco contato afetivo e, por fim, são eficientes, muito dedicados, apresentando ideias de grandeza. Essa personalidade é construída em lares onde a criança vive na atmosfera de dúvidas, incertezas e medo. Nos relacionamentos onde o indivíduo encontra dificuldade de adaptação ao meio externo e assume uma postura crítica das pessoas com as quais convive e a quem atribui seus complexos e frustrações. E, por fim, são pessoas que encaram tudo com grande benevolência e vivem em fantasias de grandeza, e por isso vivem em constante ansiedade. Ciclotímico. Personalidade ciclotímica são expressões verificadas na atuação do indivíduo, nas quais apresentam períodos alternados e repetitivos de orgulho e depressão. Trata-se de uma anomalia emocional que revela entusiasmo, ambições e se mostram extremamente cordiais. E quando está em depressão, inverte as virtudes, tornando-se pessimistas. Preocupadas com muitas coisas, sem energia e com complexo de inferioridade. São instruídos em lares onde as crianças são colocadas em situações ambíguas, ou de satisfação ou frustração, em seus impulsos afetivos, onde os pais tomam atitudes de incertezas e deixam as crianças sem saber qual a decisão tomar. Por exemplo, os pais dizem aos filhos, você pode fazer isso, mas já sabe o que poderá acontecer. A psicologia define como situações de coerção e intimidação. Em outros casos, crianças que não sentem medo dos castigos, uma vez que os pais já não sabem como administrar as punições. E, por fim, uma educação cruel, desrespeitando a ação livre da criança. O resultado é uma vida adulta duvidosa, onde se costuma falar contando vantagens e logo em seguida se calam arrependidas, alterando o comportamento. Com isso, a pressão na vida infantil, no aspecto de imprimir e fazer sofrer, acarretará sérios problemas na vida adulta. Nós encerramos a página 226, página 227, a personalidade esquizoide. Esquizoide é um comportamento que se manifesta nas pessoas com timidez, hipersensibilidade, afastamento e fuga das relações íntimas ou competitivas. A postura é semelhante ao narcisismo, tomando formas que ofereçam satisfações próprias. É comum nessas pessoas agirem de modo que não demonstrem perda do senso de realidade em seus juízos de escolhas ou atitudes. Seus pensamentos são autistas, onde a pessoa está presente no corpo, mas a mente e a alma distantes. Lê um livro ou assiste ao filme e constrói sobre o que vê e sente um quadro diferente, grandioso ou espetacular.
Tal comportamento leva a pessoa a uma postura de solidão, mesmo na multidão. Demonstram grande agressividade e fogem de situações perturbadoras. Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento foram formados em lares onde a criança teve uma profunda frustração quando precisou superar seus conflitos na relação separação-indivíduo. Todos sofrem esses tipos de separação desde que nascemos, mas não podemos classificar como ordem natural. Mas o problema é quando, no processo de escolha, o seu mundo se fecha e constrói um novo mundo. Com isso, é cercado de super-heróis, negando qualquer possibilidade de frustrações e os conflitos da vida. As pessoas apresentam timidez, afastamento, fuga das relações íntimas e competições. Não são agressivas e fogem de situações perturbadoras. Não sabem enfrentar dificuldades fugindo delas. Não se socializam nem quando crianças, nem quando adultas. Em seus desinteresses e afastamentos apresentam sempre sentimento de grandeza. Na adolescência, apresentam marginalidade voluntária, não participando de competições onde possam enfrentar disputas acirradas. Aparentam autossuficiência em seus empreendimentos e certas atitudes de distrações estranhas comparadas aos demais da turma. Costumam colecionar insetos e pintar quadros. Encerramos a página 227, prosseguimos na 228. São esquisitos, mostram grandeza em tudo isso, principalmente diante do sexo oposto. Apresentam-se distantes e frios na área sexual e, em muitos casos, tendem para a homossexualidade, pela sua incapacidade de aproximação e intimidade com o sexo oposto. Em poucos casos, chegam a casamento. Então, poderá acontecer um equilíbrio, principalmente se casarem e o cônjuge não for exigente social e sexualmente. Em todos os casos, é relevante para o tratamento o líder sábio na procura de compreensão. Uma outra característica é o explosivo, conhecido também como epiléptico. O comportamento revela atitudes de profundas reações de raiva e de explosões através de palavras, gritos, agressões ou na revelação da face. Essa definição não é epilético. A pessoa epilética comprovadamente há um distúrbio no cérebro. São pessoas que podem ficar excitadas diante de pressões ambientais e circunstâncias variáveis, com impossibilidade de manter o controle. Mas, após o momento de explosão, ficam arrependidas pela atitude. Normalmente, são pessoas apegadas a certo tipo de egocentrismo e muita religiosidade. Esse desajustamento é construído em pessoas que foram menosprezadas, ridicularizadas e inferiorizadas diante de pessoas e situações através de comparações feitas por quem quer que seja, principalmente dos pais, ressaltando a capacidade intelectual de outro filho, por exemplo, de outra criança. Em casos como esse, o conselheiro deve levá-lo a entender a ira, desejo ardente de corrigir, atacar e destruir algo que incomoda ou ameaça. Analisar a causa da ira, injustiça, estresse, atacados, feridos. Em caso de feridos, análise confrontando os conflitos complexos de inferioridade e rejeição. Na prática, conduz à mudança de hábitos, por exemplo, ao invés de acusar o paciente, deve confessar: você me machucou, eu me senti machucado, você se interessa por, parece-me que você tem mais interesse em do que em, e assim por diante. Você me ofendeu, estou me sentindo ofendido. Conduzindo à liberação de perdão, buscando do passado as pessoas e procurar compreender as ações do passado e perdoar. Na prática, descreva a capacidade do paciente no decorrer da sua história, levando a sentir-se amado, valorizado, interessante e útil.
Próxima característica, o passivo-agressivo. São pessoas que apresentam posturas de contrariedade e teimosia. Amam a si mesmos, criam obstáculos ou tomam atitudes que mostram um modo especial de manobrar as coisas de acordo com seus desejos. Esses tipos de atitudes servem de mecanismo para se sentirem rejeitadas e sofrem, por se sentirem rejeitadas e sofrem de complexo de inferioridade. São críticas e, quando o fazem, abalizam sobre coisas insignificantes, chegando a tomarem atitudes de criança. Os passivos agressivos tomam atitudes com gestos, palavras e comportamento. Quase sempre agridem e têm um comportamento contrário aos desejos da outra pessoa. Quando não conseguem seus intentos, podem se fechar completamente, ou seja, ficam em silêncio e nem olham para a outra pessoa. A ciência afirma que o referido comportamento tem origem na fase oral e anal, quando a mãe reclama na troca de fralda, e quando crescem enfrentam desafios, apresentam recusas e fortes tendências a regredirem para um estágio de dependência de suas próprias demandas. Terapia redentiva. Em todos os casos, seguir a orientação de Paulo aos Colossenses, a quem nós confrontamos, colocando na mente de todo homem e ensinando, conversando com toda sabedoria, com o propósito de tornar homens consumados ou maduros em Cristo. Assim, o método não diretivo caminhando para o diretivo é a forma mais adequada. Em casos assim, o conselheiro deve ter paciência para colocar na mente, por meio de treinamento, a postura a ser tomada e não desprezar a confissão de traumas e a liberação de sentimentos que estão aprisionando. Neuroses. Os neuróticos atuam como pessoa normal, mas distorcem a realidade ou dirigem suas atenções em alguns aspectos específicos da realidade. A linguagem não se altera. As manifestações do inconsciente não ultrapassam as expressões simbólicas. Os sintomas são conhecidos como ansiedade e alterações motoras, levando a um mal-estar onde as pessoas procuram livrar-se. Geralmente, a neurose surge com o aumento da responsabilidade. São comuns os comportamentos histéricos, etiopatogênico e ansioso. O histérico. As pessoas histéricas são egocêntricas, superficiais e fantasiosas. Acreditam que suas fantasias serão realizadas e por isso mentem com facilidade, procurando inverter situações e em muitos casos passam a chamar a atenção. A vida exterior é muito ativa e acabam ficando em evidência. Para chamarem atenção, passam a usar expressões alteradas. No relacionamento são obsessivos, pois gostam de ser amados e apreciados, chegando a se postarem de modo imprevisível e dramático, buscando aplausos dos outros. Quando chegam ao estresse, podem perder o sentido da realidade e chegarem ao delírio por acreditarem nas fantasias mentais adotadas como realidade. E quando não estão sob pressão, agem de maneira indiferente. Esse tipo de personalidade se fundamenta nas perturbações que o indivíduo encontra no relacionamento materno, marcado por traumas de separação e abandono por parte de pais ou alguém chegado. Quase na totalidade, essas pessoas exibem masculinidade ou feminilidade exagerada. Os homens estão sujeitos a impotências e fragilidades acentuadas. Encerramos a página 229, na página 230, neuroses da ansiedade. Os pacientes apresentam sintomas psíquicos e físicos. Os psíquicos apresentam-se sob a forma de tensões, apreensões e preocupações. A pessoa se torna irritável, mal-humorada, fatigada, elétrica, como se estivesse prestes a explodir. Fisicamente, o sono pode ser alterado com pesadelos, ranger de dentes, discursos noturnos,
podem sentir tonturas ou vertigens, queimações estomacais, náuseas, secura na boca, aperto na garganta, peso de pressão na cabeça. A respiração torna-se ofegante e há constantes palpitações cardíacas, suor nas mãos e tremores generalizados no corpo. Etiopatogenia. Psicofisiologicamente, a reação de ansiedade se parece com o medo. Seria bom notar a diferença entre medo e ansiedade. O medo é uma resposta a uma ameaça real à vida. Já a ansiedade é uma resposta a um estímulo interno, ou seja, impulsos ou desejos associados a afetos e fantasias inconscientes ou a um estímulo externo percebido distorcidamente pelo neurótico. Nesse caso, as alterações ocorrem como consequência da percepção de um fato excitante e a sensação dessa alteração ocorre na medida em que a pessoa constitui a emoção. Encerramos a 230. Na 231 nós vamos tratar de ansiedade. Há dois campos na ansiedade. O primeiro, como resultado da formação do ser humano, vindo como repressões. O segundo, devido às forças que emergem das situações. No primeiro caso, a pessoa passa a viver reprimida e no segundo, por fugas ou lutas exageradas. Na filosofia, a ansiedade é fruto da existência humana ligada à sua fragilidade e impotência diante da grandeza do universo. A sensação interna é apreensão, insegurança, preocupação, inquietação e temor. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e tensão muscular se elevam. As causas da ansiedade são exatamente as ameaças que envolvem perigo, autoestima, separações, valores e influências inconscientes. Outra causa está ligada ao conflito, seja na aproximação ou fuga, como também no medo, a incerteza dos fatos e na necessidade não satisfeita. A sobrevivência, em caso de pessoa estar no leito, segurança emocional e econômica, necessidade de sexo e significado na vida, como também a autorrealização e até mesmo necessidade da própria identidade. Aconselhando. Em todos os casos apresentados, é necessário uma análise e, dependendo do caso, encaminhar para um especialista, de preferência cristão, exceto a ansiedade que deve levar o paciente a reconhecê-las e orientá-las para diminuir a tensão. Para a solução de crises de ansiedade, sugerimos o método não diretivo, demonstrando amor, identificando as causas por meio da observação, reflexão e contemplação. Conforme o caso, deve-se fazer uma intervenção biológica, encaminhando para especialistas e intervenção comportamental e ambiental. Sobre todos estes pontos é importante o encorajamento, apoio e incentivo ao uso dos padrões cristãos, levando a compreender a sabedoria de Deus e a complexidade humana, cumprindo seus propósitos divinos. Solidão. Não é bom que o homem fique só, isso disse o Senhor. O egoísmo e a tensão deram uma contribuição para o isolamento, ainda que o homem habite no meio da multidão. Como exemplo, temos homens como Moisés, Neemias, Elias, Jeremias, João, Jesus, Paulo, os quais tiveram essa experiência. A solidão está voltada ao transtorno sociológico. Fatores como a tecnologia, a mudança contínua na comunidade, a urbanização cada vez mais isolada, a mídia que promove o encontro do homem com o imaginário, também são fatores externos que contribuem para a solidão. Em alguns casos, a solidão está ligada ao desenvolvimento da vida, onde os laços familiares são quebrados, a rejeição é presente e o fato das pessoas necessitarem constantemente de aceitação profissional que acarreta em isolamento. Na psicologia, a solidão está ligada à baixa estima, bem como à dificuldade de se comunicarem e até mesmo pensamentos altamente críticos.
levando a agirem na competição, na independência e na busca possessiva de bens. Nesse aspecto, acabam contribuindo à falta de controle e medo de assumirem responsabilidades sociais, levando à timidez por diversos fatores. Os efeitos são bem claros, como o surgimento da depressão e até mesmo a fuga por meio do álcool e droga, bem como o extremo no ministério, o trabalho secular. O conselheiro deve observar as causas e conduzir o paciente a admitir o problema, incentivando para mudar a maneira de pensar. Com o método intermediário, desenvolve-se a autoestima, incentivando aos novos contatos sociais. Nós paramos na página 231 e prosseguimos no próximo vídeo, na página 232, com o tema depressão. Deus abençoe e boa aula.